Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Elo Dental Cast, nosso primeiro podcast juntos, eu, minha esposa Lara, e a gente vai conversar com você sobre vários temas importantes, vários temas interessantes, falar sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre gestão, como a gente começou do zero, sem nada, pedindo dinheiro emprestado, e hoje a gente consegue ter a nossa clínica, a gente consegue trabalhar em conjunto com odontologia de alto nível e consegue trazer insights bacanas para vocês e até convidados bacanas para que a gente possa levar a informação, possa levar para vocês essa nova forma de enxergar a odontologia e a sua profissão. Dependendo da sua área, eu acho que a gente vai trazer insights muito bacanas aqui, convidados muito legais, e pode levar para você, meu colega, uma informação de valor para que você possa levar para a sua área e aumentar o seu faturamento, aumentar a sua entrega, melhorar a sua experiência e a do seu cliente, tá? Então, para começar, eu acho que a gente pode se apresentar, né, Lara? Isso. A gente pode conversar um pouco quem é, para quem não nos conhece. Meu nome é Gustavo Cavalcante, eu sou dentista, atuo com reabilitação oral e odontologia digital há 14 anos. E essa é minha esposa, por favor, se apresente. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lara, sou dentista, também formada pela UFRN, sou ortodontista, tenho especialização em ortodontia e hoje estou muito feliz da gente estar começando esse nosso novo projeto, que é o Elo Dental Cast, principalmente por estar em companhia tão boa quanto a do meu esposo, Gustavo. E vamos lá, a gente tem muito assunto, muita coisa legal para contar para vocês. Nesse primeiro episódio, a gente vai se apresentar, contar um pouco da nossa história e mostrar a vocês, contar como foi que a gente fez para chegar até aqui, onde a gente está hoje. E aí, amor? A gente no início, e eu acho que é muito comum, é muito frequente escutar de colegas que estão se formando agora, de colegas que estão no início da batalha, até de que já estão com certo tempo, grandes dificuldades de por onde começar, como se adaptar às novas tecnologias que estão surgindo numa velocidade absurda, como a gente, como casal, faz para separar a relação de marido e mulher com a nossa relação profissional. Nós temos 2 filhas, então eu acho que tudo está interligado. Tudo isso, a nossa relação profissional, a nossa relação pessoal, a nossa família está interligada. E daí surgiu o quê, Lara? O nome do Elo Dental Cast, para mostrar que, para provar que nós somos um elo, né? Nós somos um elo tanto quanto casal, marido e mulher, como pais, né, de Sofia e Carolina, como profissionais, porque a gente trabalha juntos, nós atendemos, temos 2 consultórios juntos, então esse nome Elo foi perfeito para a gente, assim, porque mostra que tudo está interligado, toda a nossa vida profissional, pessoal, como casal, e também em relação ao fato de que nós, dentistas, também precisamos ter um elo com várias outras áreas, que é a área de gestão, a área de administração, o marketing. Então, todo o sucesso que a gente tem em uma área depende do sucesso de outras áreas, que são áreas que a gente, infelizmente, não aprende na faculdade, e são assuntos que a gente vai trazer aqui para o nosso podcast, para que você, colega que saiu da faculdade ou que está montando o seu negócio, ou que seja ele na área da odontologia ou não, então, você que tem dificuldade de gerenciar, de fazer esse gerenciamento dessas áreas que a gente não aprende na faculdade, todos esses temas serão trazidos e abordados aqui no podcast. Né, amor? É isso aí. E para começar, nesse primeiro episódio, eu acho que a gente poderia contar rapidamente um pouco da nossa história. Para quem, obviamente, muitos de vocês não vão conhecer a história a fundo, mas a gente não quer se alongar muito, mas a gente começou mais ou menos ali, nosso relacionamento no último período da faculdade. Finalzinho da faculdade, a gente se encontrou, começou a namorar, etc. E aí a gente já veio a se formar em 2010, final de 2010. E desde essa época, assim que eu terminei a faculdade, eu era muito curioso
com coisas diferentes, coisas novas. E já namorando com Lara, né, a gente já tinha nosso relacionamento, a gente resolveu abrir o nosso primeiro negócio. E foi legal. É legal contar essa história porque assim, foi muito difícil. A gente pediu dinheiro emprestado aos nossos pais, teve que ir atrás de dinheiro, teve que correr. Calma que Lara quer complementar. Os homens gostam de encurtar a história, né? Vamos contar a fundo. Eu saí da faculdade e fui trabalhar no PSF, na cidade de Extremóis, e comecei a perceber que lá existia uma carência muito grande de muitos serviços que a gente não conseguia fazer no sistema de saúde pública. E aí eu sempre chegava relatando isso a Gustavo, até que eu disse, nossa, os pacientes não têm nem como fazer raio-x lá, eles todos têm que ir para Natal, porque lá não tem aonde a gente indicar. E ele disse, vamos montar uma clínica lá. E a gente conversou sobre isso e eu disse, tá bom, beleza, vamos montar uma clínica. Isso era uma ideia foi uma ideia que ele jogou, mas nunca passou pela minha cabeça que iríamos abrir um consultório, até porque a gente não tinha recursos nenhum. A gente tinha acabado de sair da faculdade, nós dependíamos ainda dos nossos pais. E aí, um belo dia, eu estava lá no trabalho, no PSF, atendendo. Ele chegou, estou aqui em Extremóis, olhando um ponto. Vem aqui para você ver se você gosta desse ponto. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei meio assustada. Eu disse, é verdade mesmo, ele está pensando em fazer isso. E então, eu tive a certeza, né, de que essa veia empreendedora ela já fazia parte do DNA de Gustavo. Então, enquanto eu saí da faculdade, ainda estava assim meio perdido, esperando as coisas acontecerem, ele já tinha muito direcionado, muito focado, muito em mente o que ele queria. Então, é muito bom para nós como casal, né? Eu sempre procuro mais aquela segurança, aquela estabilidade, e ele sempre pensando lá na frente, pensando em como fazer alguma coisa diferente. Então, esse foi o primeiro ponto de inflexão que nós tivemos quando o Gustavo tomou a decisão. Nós vamos abrir a clínica. O que passou de uma ideia que para mim era brincadeira, para ele se tornou, ele já tinha certeza de que aquilo ia acontecer. Então, a gente achou o ponto, decidimos montar o consultório, a gente não tinha dinheiro, e aí pedimos dinheiro aos nossos pais para poder comprar um consultório que estava sendo vendido, né, era aqui em Natal. A gente conseguiu esse dinheiro emprestado com eles para fazer a montagem desse primeiro consultório, e com 2, 3 meses a gente já estava lá, com o que a gente tinha. Não tinha decoração, não tinha projeto arquitetônico, então era do jeito que deu, a gente começou. A gente tinha umas Tupperwares assim no chão, né? Uma estrutura extremamente simples, uma cadeira que a gente comprou usada, que já tinha um tempo de uso, enfim, tudo muito... como é que eu posso dizer? Com o que dava. A gente começou com o que tinha, com o que dava. E eu lembro até hoje, assim, os primeiros pacientes. Esse paciente precisa fazer uma endo. E pra gente naquela época, sei lá, R$400 era muito dinheiro. Assim, nossa, eu vou fazer um tratamento aqui, vou ganhar R$400 nisso. A gente que tinha acabado de sair da faculdade, que não tinha noção. A gente nunca aprendeu a cobrar, nunca aprendeu a precificar, a gente nunca aprendeu a fazer marketing, a divulgar. E isso é uma dor que muitos têm até hoje. Estava conversando com um colega esse final de semana que ele não sabe precificar até hoje, ele já tem 15 anos de formado, né? Então, eu acho que essa história, eu já vou trazendo, já vou linkando com dores que a gente tem e que muitos colegas têm, ela nos ajudou muito a ter essa ideia de criar esse podcast, porque tanta gente que a gente vê aí querendo até desistir da profissão, como foi o caso da colega que a gente comprou o consultório na época, ela estava desistindo da profissão, porque não estava feliz, não estava realizada, e quis vender tudo. Ela vendeu até as resinas que estavam na metade, ela entregou junto com o consultório. Gás e algodão. Gás e algodão, tudo, sacos abertos às vezes, de alguns materiais, ela colocou no bolo porque ela estava desistindo da profissão. E até hoje eu encontro colegas que muitas vezes estão desistindo da profissão. E, claro, cada história é única, mas às vezes um podcast desse pode salvar uma profissão. Um podcast desse, uma inovação, uma palavra que a gente fala aqui, um insight. Pô, faz assim, investe na odontologia digital aí, falando para dentista, né? Investe
em marketing. Mas eu não tenho dinheiro para comprar agora. Mas você não precisa comprar nada para ser um dentista digital, para ter as inovações tecnológicas. Você pode começar alugando, você pode começar... E aí a gente vai conversar muito sobre isso. Não quero me atropelar aqui a nossa conversa. Mas depois que a gente conseguiu comprar o consultório, montar e começar a atender, aí a gente conseguiu devagarzinho ir pagando nossos pais, né, que foram nossos fiadores aí, nossos financiadores. A gente pagou aí nossos pais e a gente começou a melhorar a clínica. Eu lembro que a recepção não tinha ar-condicionado, né? Só tinha na parte de dentro, então a gente conseguiu colocar uma porta de vidro, colocar um ar-condicionado na recepção também. E a gente foi devagarzinho melhorando e crescendo, melhorando e crescendo. E aí, Lara, depois que a gente montou, depois desse primeiro ano, um segundo... um ponto de inflexão aconteceu, que foi eu me interessar por odontologia digital. Você lembra dessa época? Isso, de fato. E eu já estava fazendo a especialização em ortodontia, você já estava fazendo a especialização em prótese, e aí começou a ver a necessidade de... Aí você começou a se interessar por fotografia e a entender como era importante estar sempre atento às novidades que aconteciam. Eu ainda estava trabalhando lá no PSF, já estava no consultório, estava no PSF e estava terminando a minha especialização. Nesse meio tempo, a gente teve 2 filhas, então eu acabei que passei por um período de dar uma acalmada, assim, sem poder pensar muito à frente, e Gustavo sempre com pensamento, sempre no futuro, sempre pensando à frente, mais até do que todos os nossos colegas, acredito que as pessoas assim que conviviam com a gente. Então, ele começou a estudar e ir atrás de fotografia odontológica e odontologia digital. Até porque a gente tinha acabado de ter 2 filhas e a gente não planejou isso, né? Como diz o Matuto, aconteceu. E é uma bênção de Deus em nossas vidas. Hoje a nossa maior alegria são nossas 2 filhas, né? Hoje tem 11 anos e 9 anos. E nesse período eu acho que me ajudou muito Lara ter engravidado, porque eu literalmente coloquei a faca nos dentes, assim, eu fui atrás, eu me senti numa responsabilidade agora, não mais de apenas ser um filho, de morar com os pais, mas de ser o provedor de um lar, ser o provedor de uma esposa que precisava ficar em casa, cuidar das crianças um pouco, né, esse período da maternidade, e de 2 filhas que estavam que nasceram muito próximas uma da outra. A diferença de idade delas é de 1 ano e meio. E aí, só um parênteses, daí a gente tira um insight interessante, que muita gente fica assim, esperando o momento certo, né? Então, o momento certo de abrir a clínica, o momento certo de ter filho, o momento certo de casar. E no nosso caso, a nossa história, eu sempre conto que a gente meio que inverteu a ordem das coisas. Então, primeiro eu engravidei, depois a gente casou, né? A gente abriu logo a clínica sem muito planejamento. Gustavo tinha essa ânsia de, tipo assim, ele tinha certeza, na verdade, que ia dar certo. Então, vamos botar a faca nos dentes e vamos atrás. E a questão das filhas, muita gente fala assim, não, eu estou esperando o momento certo, não é agora, eu não tenho dinheiro. E a nossa vida, ela mudou da água para o vinho, depois que nós fomos pais. Por quê? Porque a gente não tinha a opção de dar errado, a gente não tinha a opção de talvez o plano dê certo. Não, ele tinha que dar certo. Então, foi um gás extra, foi uma energia extra que a gente teve aí nessa época para poder fazer as coisas acontecerem e estar onde a gente, graças a Deus, está hoje. Então, termine aí. E assim, uma coisa vai puxando a outra. Depois que Lara engravidou, eu já trabalhava numa clínica, e aí um colega que trabalhava comigo, que era o dono da clínica, eu cheguei, amigo, é o seguinte, eu não consigo mais ficar aqui só como um dentista, que na época eu trabalhava numa clínica, mas era mais como ouvinte do que como um dentista que realmente tinha um faturamento. Além da clínica de Extremóis, né, que era o nosso negócio, eu só trabalhava nessa outra clínica, como uma espécie de recém-formado. E aí eu falei, olha, eu não consigo mais ficar aqui sem ser dentista, porque agora eu vou ser pai. E esse colega na época, Dr. Alexandre, me ajudou muito, né? Me deu oportunidades, me promoveu a dentista. E nessa época ele já começava também a ver alguma coisa sobre odontologia digital.
Em paralelo a isso, lá na faculdade, eu comecei a participar de projetos de pós-graduação, projetos de extensão, projetos com o pessoal que fazia mestrado. Mas como eu era pai, eu não conseguia fazer o mestrado. Mas eu ia pelo menos uma vez por semana na faculdade para ficar perto de projetos que pudessem, de alguma maneira, me dar um diferencial. Eu sempre quis ter um diferencial. Em toda a minha vida e até hoje, eu sempre gosto de pensar o que eu posso fazer diferente que vai me trazer uma novidade, vai me trazer algo diferente dos demais e vai me fazer me destacar no mercado. E nessa época a odontologia digital estava começando. Era um negócio ainda muito... uma sementinha que estava começando e quase todo mundo não acreditava nisso. Quase todo mundo achava que isso ia ser só uma moda que ia passar. Quando na verdade hoje é uma das áreas que mais crescem na odontologia e é uma área que está fazendo com que dentistas que até pensaram um dia em desistir da profissão retomem essa paixão, retomem essa força e consigam ter um diferencial e se crescerem no mercado de trabalho. Então lá atrás, na faixa dos meus 1 ano, 2 anos de formado, eu comecei a estudar bastante odontologia digital, a estudar bastante todas essas inovações tecnológicas e a coisa foi crescendo. 2015 eu tive acesso a esse equipamento. 2017 eu já tinha um scanner dentro do consultório. Nessa época a Lara já era especialista em orto, né? Mas ela era um pouco reticente ainda a essas inovações, fazia ortodontia muito tradicional, muito bem feito até hoje, como ela faz. E eu sempre um curioso, que gosta de tecnologia, gosta de coisas novas, gosta de inovação, dizendo, Lara, isso aqui é o futuro, a gente tem que investir nisso. Vamos contar um pouco da história do como foi o Vamos scanner? contar. Foi muito interessante. Gustavo foi para um congresso em Recife e eu fui com ele acompanhar. E aí tinha um stand lá do scanner, ele olhou, disse, vou comprar um scanner. Mais uma vez eu ri, né? Eu disse, com qual dinheiro você vai comprar esse scanner? Então, há quantos anos atrás? Isso? 7 anos atrás, mais ou menos, que você comprou o scanner? Que eu comprei sim, mas que eu tinha scanner no consultório tem um pouco mais. Eu tive scanner no consultório emprestado por um laboratório. Mas que eu comprei um scanner tem mais ou menos, foi em 2017. Então, desde esse tempo, o scanner hoje ele é bem mais acessível, né, aos profissionais. E aí a gente foi nesse congresso, ele disse que ia comprar o scanner, eu ri, achei engraçado aquilo. Eu digo, nossa, por que uma pessoa vai gastar isso tudo num equipamento? Eu, na verdade, não sabia nem para que servia, né, aquele scanner. Eu não sabia o que é que poderia ser feito com aquele equipamento. E aí o Gustavo disse, vou comprar. Voltamos para Natal, ele levou a ideia para os colegas da clínica. A gente ainda não trabalhava na mesma clínica, né, aqui em Natal, só no interior. E ele resolveu comprar essa clínica com os colegas aqui em Natal. Comprar o scanner com os colegas aqui em Natal. E eu disse, ele está ficando doido, né? Não tô acreditando que ele vai gastar todo esse dia eu querendo viajar, né? E ele, não, nós vamos investir nesse equipamento, porque isso vai fazer diferença na minha vida. E esse foi mais um ponto de inflexão que ele sempre fala, que acredita que esse foi um dos mais importantes, que foi ter acesso ao scanner no consultório todos os dias. Então, ele mudou a forma dele de atendimento desde que ele teve acesso à tecnologia 3D no consultório, não foi? É isso mesmo. Imagine você, meu colega, que na época, 2017, se hoje a odontologia digital para muitos ainda é algo distante, imagine isso há 8, 7 anos atrás. Eu comecei a trabalhar com scanner, mas quase nenhum laboratório da minha cidade e da região toda sabia trabalhar. Então era realmente algo, você comprar um carro elétrico e não ter nenhum posto com abastecimento elétrico para lhe ajudar, né? É você comprar algo tão novo que não tem manutenção ou não tem ninguém que lhe ajude a mexer. Então foi essa a minha primeira o que aconteceu comigo logo no início. E é por isso que até hoje eu criei um curso chamado Transformação Digital na Odontologia para ajudar colegas dentistas para não precisarem passar pelo que eu passei.
Eu passei por anos de dificuldade, não conseguia extrair quase nada do scanner, de aprender sozinho, de não ter curso nenhum na internet. E até hoje é muito carente de cursos. E hoje é um dos meus orgulhos, né? É um curso online que eu criei e que já a gente vai abrir uma nova turma para ensinar colegas dentistas a entrarem no fluxo digital de forma muito mais suave, de forma muito mais produtiva, de forma muito mais fácil do que fazerem como eu fiz lá atrás, que eu comprei o equipamento antes de saber mexer. Hoje as pessoas compram... Interessante a gente falar assim, sobre o que é entrar no fluxo digital, né? Entre alguns conhecidos nossos, virou até um meme, né? Tipo, já está no fluxo, né? Hein, Gustavo? Uhum. Então, a gente às vezes escuta isso. E o que é entrar no fluxo digital? Porque talvez você nem saiba, né? O que é esse tão famoso fluxo. A odontologia digital, ela tem várias ferramentas, tanto de equipamento, como, por exemplo, o fato de você não usar ficha de papel, tipo um software odontológico, que ele é um software, né, um equipamento digital que você pode usar, desde fotografias totalmente digitais, né? Então, hoje em dia, a gente não solicita mais raio-x, nem foto, nem documentação ortodôntica física. Eu sempre digo aos meus pacientes hoje, né, depois de todo o processo que eu passei, peçam a versão digital. Eu não vou receber nenhuma pasta aqui no consultório. Tudo fica na nuvem. Então, é um conjunto de equipamentos, desde softwares... câmera, o scanner, os softwares de planejamento, a impressão, que a gente vai conversar um pouco sobre a questão da impressão 3D, que foi outro ponto de inflexão que a gente teve, tem outra história bacana sobre isso entre nós dois. E são todos esses equipamentos que a gente pode lançar mão para usar no nosso dia a dia dentro do consultório, para melhorar a experiência, tanto a nossa como profissional, reduzindo o tempo clínico, né, que a gente tem no consultório, tem com o paciente, quanto melhorando a experiência do nosso paciente, conseguindo fazer procedimentos que antes a gente levava, às vezes, sei lá, um protocolo, 5, 6 sessões, e hoje o Gustavo consegue fazer em bem menos sessões, 3 sessões, ele já consegue finalizar um protocolo. Essa não é minha área, mas eu já tenho um domínio aí sobre esse, que eu já assisti o curso dele várias vezes, viu, pessoal? Então, estar no fluxo digital é permitir que você esteja no futuro da sua profissão. Então, essa semana eu estive num evento que chamava-se Futurice. E um dos palestrantes perguntou, como o futuro já chegou para todo mundo? Será que o futuro chegou? Porque a gente fala assim, o futuro chegou, o futuro chegou. E aí, isso caiu perfeitamente. Eu fiz o link, eu fiz o elo na mesma hora com a nossa profissão. Porque muitos profissionais, assim, muitos colegas, eu tenho amigas, grandes amigas minhas próximas, que eu falo, gente, vocês já estão usando software? Vocês já estão usando scanner? Você já solicita escaneamento? E muita gente não sabe nem o que é. Né? Então, o futuro, infelizmente, ele não chegou para todo mundo dentro da nossa profissão. Ainda existe uma barreira muito grande, um medo muito grande, às vezes até um preconceito do que essa odontologia digital vai substituir o trabalho do profissional. E está longe, muito longe de ser isso. Né? Eu acredito que a odontologia digital ela vem, todas essas ferramentas e softwares e tecnologias, para tornar a nossa profissão mais fácil, mais agradável e principalmente a experiência do nosso paciente. Em consequência, a gente tem mais lucratividade, mais previsibilidade, menos erros, né, dentro dos nossos tratamentos. Então, entrar no fluxo digital é isso, é permitir-se fazer parte do futuro usando essas ferramentas para auxiliar no seu dia a dia. Não significa que você vai deixar de atender ou deixar de fazer os procedimentos que você já faz no seu consultório ou que você vai ser menos importante para o seu paciente. Muito pelo contrário. Então, você precisa ter o domínio, você precisa estudar, exige conhecimento do mesmo jeito. Então, o Gustavo, ele estava sempre um passo à frente e atento a essas novidades tecnológicas e sempre buscou e foi atrás. Então, como ele mesmo falou, não tinha aonde estudar, então ele foi autodidata, literalmente ele foi atrás e buscar até entender que ele estava começando a dominar aquilo ali que ele tinha nas mãos deles e na mão dele que realmente mudou a vida dele no consultório, aumentou o faturamento, aumentou a lucratividade. E é importante até assim reforçar e salientar que eu acho que o ponto de inflexão, o momento que a odontologia digital
transformou completamente a minha vida foi ali meados da pandemia, né? A pandemia que todo mundo sabe, todo mundo conhece, mudou completamente todas as profissões, todas as áreas. Processos que talvez iriam acontecer daqui a 10 anos já estão acontecendo. Então hoje o mundo é muito rápido, as coisas mudam com muita velocidade, independente da sua área. Se você é dentista, está nos assistindo, nos escutando, se você é profissional liberal, se você é empreendedor, se você tem uma fábrica de seja lá o que você faz. E é até legal, a gente vai trazer pessoas aqui de áreas completamente diferentes, porque é esse elo, essa união de diferentes áreas que eu acho que enriquece a nossa vida pessoal e profissional. Compartilhar experiências, compartilhar casos de sucesso. A gente tem colegas cardiologistas, casais, né? A gente tem colegas médicos, a gente tem colegas donos de empresa. E todo mundo que eu vejo que tem sucesso, eles têm alguns pontos em comum. Eles estão sempre em busca de fazer o melhor, independente do que eles façam. Eles estão sempre em busca de se manter atualizados das novidades, do marketing, da gestão, uma gestão eficiente. Então, esses temas hoje são temas que são muito atuais para a gente, né? A gente hoje pensa muito nisso todos os dias, porque a gente, para conseguir crescer na profissão, para conseguir ter uma qualidade de vida melhor, no fundo, a gente quer uma qualidade de vida melhor para nós e para a nossa família. O objetivo principal desse podcast, a gente pode resumir nisso, é conseguir ter uma vida melhor, trazer para a nossa realidade uma vida mais tranquila, porque quando a gente sabe histórias legais, quando a gente traz insights legais, a gente pode melhorar a nossa experiência enquanto profissional e melhorar a experiência das pessoas que estão ao nosso redor, dos nossos clientes e nossa família. E aí, puxando esse gancho de pandemia, dessas mudanças, de insights, da nossa história, para a gente não se alongar muito em história, na pandemia eu acho que foi um momento muito importante, um insight, um momento de virada, um momento de inflexão muito forte. Para quem nunca leu o livro do Flávio Augusto, né, ele fala o ponto de inflexão. Eu indico para você, é um livro excelente. E ele fala justamente isso, que teve momentos da vida que foram pontos de inflexão, foram momentos de uma guinada, de grandes mudanças. E momentos que trouxeram realmente reviravoltas na vida. E mais uma grande mudança na nossa vida foi a pandemia. Apesar de todos os problemas que ela trouxe, ela me trouxe ainda mais tempo para eu estudar. E eu fui atrás de alguns professores que na época já estavam começando a falar sobre odontologia digital. O professor Lincoln Queiroz, por exemplo, que é um grande nome dessa área, eu fiz o curso dele no meio da pandemia. No momento que a pandemia melhorou, fui bater em Brasília e eu lembro que da turma de 10 alunos, só eu e mais uma pessoa fez o curso por causa da pandemia. E a outra pessoa era de Brasília. Aí então, a história quando você teve coragem de comprar a impressora? Quando você foi comprar a impressora? Só eu tive coragem de fazer o curso, né? Só eu tive essa coragem de sair daqui de avião e, enfim, naquela época andar de avião era um medo para muita gente. E quando eu voltei, a minha cabeça voltou assim, fervilhando. E aí eu comecei a aplicar ainda mais coisas, ainda mais elementos na minha vida clínica. Comprei uma impressora, acho que na época eu já tinha impressora, mas estava começando a utilizar. E comecei a convencer Lara a entrar no fluxo digital, a entrar nessas ferramentas digitais, que na época, até devido à questão das meninas, das crianças, ela ainda era um pouco reticente. E hoje eu acho que ela é meu primeiro grande caso de transformação. Ela é a prova viva de que o curso que eu faço, toda a minha história e tudo que eu hoje ensino na odontologia digital, de fato funciona. Porque ela é uma prova viva de que ela, de fato, era reticente e depois que ela começou a fazer o curso, depois que ela assistiu o curso, né? Depois que ela começou a aplicar o conhecimento na área dela, depois que ela começou a ir atrás de outros colegas que também falavam de fluxo digital para a ortodontia, mudou completamente a relação dela e a relação de paciente para o paciente, a experiência do paciente, a experiência dela na cadeira e o tempo de trabalho
que ela faz, que ela consegue concluir os casos dela. Eu acho que realmente foi uma reviravolta e ela vai explicar isso, vai falar isso, como foi para ela nesse início. Mas só está concluindo, que você me perguntou da impressora. Quando eu comprei a impressora, a minha vontade era de jogar ela do 20º andar, que era o andar que a gente morava. Porque não tinha ninguém para me ensinar. Eu comprei não tinha vídeo no YouTube. Não tinha nenhum vídeo no YouTube. Não tinha nada. Né? Eu comprei num site, tipo um site Mercado Livre aí da vida, um site chinês desse, baratinha para começar a testar, só que não tinha quem me ensinasse. Levei para casa. Lara odiou essa ideia, porque tinha resina, tinha um cheiro forte, e aí fazia um barulhinho, aí quando eu não conseguia imprimir, eu ia pro banheiro. Então, assim, eu apanhei muito, e a vontade que eu tinha de jogar no 20º andar. Então, essa história é muito interessante, porque, já fazendo o elo com o que ele estava falando anteriormente, nem sempre tudo foi digital, né? Lá em casa. Então, o Gustavo tinha uma cabeça pensando muito na frente e eu dizia assim, não, é ortodontia tradicional, aparelho fixo, metálico, porcelana, não preciso aprender isso é viagem da sua cabeça, não tem para quem estar gastando fazendo esse tanto de investimento, está tudo dando certo, está tudo ótimo. Quando, na verdade, eu tenho certeza que essa é uma dor que todo mundo passa, porque eu sei exatamente, hoje, quando eu escuto um aluno dele falando, não, eu não sei, não tenho coragem, não sei se isso vai dar certo, se funciona, eu tenho certeza que eu sei o que você está sentindo, porque foi exatamente o que eu passei. Então, eu via Gustavo fazendo todos aqueles movimentos, procurando coisas novas, estudando, vendo impressora, e eu não fazia nada daquilo. Para mim, aquilo era tudo muita novidade e que eu não precisava daquilo. Até que chegou um momento, essa parte da impressora foi uma delas, que eu comecei a me incomodar comigo mesma, pensando, por que eu não estou indo atrás? Né? Por que eu não estou estudando sobre isso? Porque eu comecei a ver, muita gente começou a falar sobre os alinhadores ortodônticos e Gustavo dizia, isso daqui você pode usar na ortodontia, isso daqui você pode usar na sua área. E eu ficava sempre com aquele medo. A história da impressora é muito interessante porque ele levou a resina para casa. Para quem não sabe, a impressora, na hora que ela está imprimindo, a manipulação daquela resina que a gente coloca na impressora para gerar o modelo, ela tem um cheiro forte. Na verdade, hoje nem tem mais, tá? É porque na época era a resina que eu conseguia comprar e eram resinas muito menos evoluídas do que as que são hoje. Hoje, a maioria das resinas odontológicas, né? Elas são praticamente inodoras, né? Não tem cheiro de nada. Então, mas na época não tinha um cheiro legal mesmo. Não. Então ele levou para casa, fazia essas impressões em casa. Quando ia lavar lá os recipientes, lavava no tanque da área de serviço. E até o dia da gente se mudar, estava lá o tanque cheio de resina, porque chegou uma hora que ele lavou e deixou lá e não limpou direito. E todas as vezes que eu ia na área de serviço, eu olhava para aquela resina e lembrava, eu não estou acreditando que o Gustavo está fazendo isso aqui em casa. Mas isso foi muito positivo, porque começou a me incomodar. O fato de por que ele está insistindo tanto, ele tem tanta certeza de que algo vai dar, que isso vai dar certo, que isso vai fazer a diferença na vida clínica dele, por que eu estou tão reticente, né, quanto a essas novidades. E aí foi quando ele conseguiu finalmente me convencer a começar a entender por onde eu poderia começar. E eu também passei por esse, assim, por onde eu começo, né? Ele fazia parte de reabilitação, prótese, toda essa parte estética, e eu não sabia como aquela tecnologia poderia me ajudar. Então foi quando eu procurei o primeiro curso, comecei do curso mais difícil, não tinha um curso que direcionasse o ortodontista, tipo assim, você é ortodontista, quer começar a trabalhar com alinhador, você sabe como fazer? Naquela época não tinha, tipo assim, o primeiro passo é esse, depois você faz isso, depois você aprende a escanear, aprende a solicitar documentação, aprende a solicitar o clean check, não existia isso. Então, assim, eu acabei começando pelo mais difícil para depois voltar e tentar aprender o básico, que é a confecção de alinhadores, a parte laboratorial, a parte de planejamento, de mecânicas auxiliares. Então, foi um incômodo que eu senti ao vê-lo tão confiante daquilo que ele estava fazendo, que fez eu pensar, peraí, eu acho que talvez seja eu que esteja errada. E eu acredito que talvez isso já pode ter passado pela sua cabeça, de ver tanta gente falando e pensando... talvez agora está me incomodando, talvez eu que esteja errada, eu que devo estar incomodado por não estar participando, por não estar tentando me inteirar, pelo menos, e conhecer todas as possibilidades que a tecnologia tem para a nossa profissão. Então, essa parte,
esse episódio da impressora foi um ponto de inflexão para mim, porque eu fiquei aquele incômodo se transformou na coragem que eu precisava ter, que muitas vezes a gente não tem, para fazer uma mudança, tomar uma mudança na nossa vida. E não é fácil, tá, gente? Até hoje, às vezes, se eu não me policiar, eu tô lá querendo ficha de papel para anotar. Então, hoje no meu consultório é tudo digital. Tipo, eu não tenho mais ficha, é tudo no software, toda a parte clínica dos pacientes é tudo em software. O gerenciamento financeiro é tudo no computador. As documentações que eu não recebo mais documentação física, é tudo no sistema. Então, isso é um processo de mudança. Não acho que isso acontece do dia para a noite. Porque até hoje, mesmo tanto tempo depois, eu ainda me policio, precisando não querer mexer com nada do que a gente está acostumado, que a gente passou aí 10 anos formadas fazendo de um jeito e de repente você aprende de uma outra maneira, mas essa outra maneira é a maneira que nos dá uma qualidade de atendimento e de conforto do paciente muito maior. É indiscutível isso hoje eu tenho certeza e tenho muito orgulho de ter me permitido passar por essa mudança, porque às vezes a gente precisa realmente, né, de alguém ao nosso lado, empurrando, incentivando, porque dá medo, mudar dá medo, coisas novas dão medo. E Gustavo foi esse elo aí, esse turbo aí que eu precisava para poder me permitir passar por essa mudança também. E hoje em dia, assim, dependendo da sua área, é muito comum a gente ter medo da mudança, né? Mas se você parar para pensar hoje, eu vou contar uma história aqui bem rápida de uma empresa que simplesmente sumiu do mercado. Ela era a principal empresa do mundo de fotografia. Quem nunca ouviu falar da Kodak? E a Kodak hoje, ela praticamente faliu. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas a Kodak ela foi a primeira empresa do mundo a dominar a fotografia digital. Ela dominou antes do que todas as outras a tecnologia da fotografia digital. Só que para a Kodak, o que dava mais dinheiro para ela era a revelação do filme. E ela pensou, né? Se eu investir nisso, talvez eu quebre. Se eu investir nisso, o meu negócio vai dar errado. Só que, pessoal, independente da sua área, não dá para remar contra o mercado. O mercado dita as mudanças e a gente tem que se adaptar a elas. A gente tem que buscar as novidades, buscar as inovações. E é por isso que eu vou trazer, junto com minha esposa, aqui muitos convidados, se Deus quiser. E para levar para vocês tudo que há de mais novo, tudo que há de mais interessante na nossa área, insights legais, insights bacanas, para que você aprenda, se inspire e aplique no seu dia a dia e faça também você essa transformação. É por isso que eu gosto tanto do nome do meu curso, né? Transformação digital. Por que transformação? Porque é uma transformação que aconteceu na minha vida, que depois aconteceu na vida de Lara e acontece hoje na vida de dezenas de dentistas que já passaram pelo meu curso e de outros colegas também. Eu não estou aqui para dizer que só eu sei ensinar, só eu ensino isso, não, pelo contrário. Já tem muita gente boa falando sobre odontologia digital e sobre inovações tecnológicas. E a gente quer mesmo que todo mundo se transforme, né? Todos os dentistas se transformem em um dentista digital, porque a gente sabe que só tem coisa boa, assim, só tem pontos positivos, só melhora. Obviamente existe um processo de aprendizado onde vai ser mais difícil, vai ter dias que você vai ter vontade de jogar a impressora pela janela, como o Gustavo bem falou, mas no final a transformação só traz benefícios, né? E é isso. E aí, para você, meu amigo, que está interessado, fique atento. A gente vai fazer muitos episódios ainda, né, desse Elo Dentalcast. Mas um outro tema que a gente vai abordar muito aqui também é o marketing digital, né? Que é esse tema. Lara, eu acho que ela domina muito mais do que eu. Eu gosto muito de inovações, eu gosto muito de odontologia digital, de aplicar na minha rotina clínica, né, com todos os meus pacientes, eu aplico os recursos digitais, as ferramentas digitais, mas um tema que eu acho que Lara domina muito mais do que eu, e a gente também vai trazer colegas aqui para conversar sobre isso, se Deus quiser, é o marketing digital. É uma área, pessoal, que infelizmente
ou felizmente, independente da sua área, você precisa estar atento. Você precisa investir. Você precisa se mostrar. Existem hoje pessoas com a capacidade técnica muito inferior à sua, se dando muito melhor do que você na sua profissão, porque elas têm uma coisa que você não tem: capacidade de se comunicar na internet. Não adianta você ser o melhor profissional do mundo se ninguém souber disso. E até parafraseando uma colega, né, que também investe muito em cursos, enfim, domina muito essa parte de empreendedorismo, ela falou uma frase no podcast, doutora Marília, que eu gostei bastante. Ela falou assim: quando você, profissional, seja médico, dentista, seja lá qual for a sua área, bom profissional, ético, responsável, profissional correto, que trata bem com ética seus pacientes, deixa o palco vazio, você permite que aquele profissional que muitas vezes não trabalha com ética, que muitas vezes não trabalha com qualidade, que muitas vezes pensa no dinheiro em primeiro lugar, ocupe esse espaço. Então, antes de você falar que todo mundo que está na internet é uma pessoa que só quer vender, que só quer usar esse espaço para se promover, que todo mundo está na internet e não trabalha com ética, quer pensar só no dinheiro, pense em você. O que você está fazendo para mostrar às pessoas, para mostrar aos seus clientes que você trabalha com ética, que você é responsável e que você sim é o profissional ideal para ele. Eu acredito que a gente também tenha passado por uma mudança justamente para chegar nesse pensamento, que foi mais ou menos nesse mesmo período aí da pandemia, quando a gente ficou com mais tempo e eu comecei a estudar, né, sobre o marketing, eu queria aparecer, até nossos atendimentos diminuíram um pouco durante um período, e aí a gente precisava ocupar o nosso tempo, a gente tinha que estudar, né? A gente não tinha que estar aprendendo coisas novas, aproveitar aquele momento para aprender coisas novas. E o marketing digital foi uma delas. Então, eu acredito que quando a gente começou a olhar tanto para a questão da nossa imagem, de aparecer, de se fazer visto, e a estudar também sobre gestão de consultório, porque até então tudo que a gente fez na nossa vida, tanto nos consultórios, a maneira como a gente administrava os nossos consultórios, a gente não aprendeu em lugar nenhum. A gente saiu da faculdade aprendendo a fazer restauração, a fazer extração, a fazer uma prótese, mas a gente não aprende a como gerir um consultório, a como cuidar de um consultório. A gente não aprende isso em canto nenhum na faculdade. A gente tem que buscar isso fora, né? Quando a gente sai. Quando a gente monta o nosso próprio negócio, que aparece aquele primeiro problema, assim, o que é que eu tenho que pagar um funcionário? Férias, décimo, a insalubridade. Então, toda essa questão... Isso aí a gente até consegue, porque o contador até manda, mas... Mas a parte gerencial mesmo. A parte de gestão mesmo, né? De precificação, a parte de pensar no futuro, no crescimento, quantos por cento eu vou crescer esse ano. A gente por muito tempo não sabia nem que se planejava isso. Como precificar, como crescer, né? Como colocar alguém para ajudar a gente a trabalhar também, porque a gente não consegue trabalhar sozinho, a gente precisa de equipe. Quanto pagar para um profissional que vai trabalhar com a gente? Então, são inúmeras dúvidas que a gente tinha e que por muitos anos a gente teve. Até hoje a gente ainda está aprendendo, porque é um aprendizado constante e que, de fato... E o mercado muda muito também. Às vezes o profissional está trabalhando de graça ou pagando para trabalhar. Vê o dinheiro entrando, mas quando vê, as contas estão crescendo, aí de repente acaba o ano e não sobra nada. Então, falar sobre gestão, falar sobre marketing, tá tudo ligado. Tudo é um elo. Daí esse nome, Elo Dental Cast. Apesar de ter um Dental Cast aí no meio, dental, mas a gente, obviamente, como somos dentistas, a gente acaba falando muito sobre odontologia. Então, você, colega, que independente da área, se é dentista, se é empreendedor, se é um médico, se é um fisioterapeuta, um enfermeiro, ou outra área que não seja da saúde, quer aprender com a gente tem bastante a ensinar. A gente já viveu muita coisa e, é claro, a gente tem bastante a aprender também, mas a gente consegue passar para vocês toda a nossa vivência e trazer para cá colegas
que também tem outras vivências e juntos a gente pode transformar a vida de muita gente, se Deus quiser. Se todo mundo der sua contribuição, eu acho que a gente transforma o mundo. Com certeza, estamos muito felizes em estarmos aqui reunidos e estamos muito animados também para trazer novas experiências, além das nossas que a gente tem para compartilhar. Acho que vocês viram que eu gosto de contar a história, né? E, resumindo, todo o sucesso da gente, todo o crescimento que a gente tem ao longo da vida depende de pessoas. Então, são de pessoas, do seu marido, dos seus filhos, são das pessoas que trabalham com você, das pessoas com quem você convive. Então, isso foi muito forte nesse último evento que eu participei, o Futurice, que falava tanto de tecnologia, mas em todas as palestras, todos os palestrantes ressaltaram como é importante a gente saber lidar com pessoas, como é importante a gente entender de pessoas para que o nosso sucesso chegue, tanto o nosso sucesso no âmbito pessoal quanto no sucesso no âmbito profissional. Então, teremos muitas pessoas aqui, se Deus quiser. Se você tem sugestão de assuntos, sugestão de convidados, a gente vai adorar receber e ouvir, anotar aí, não é, amor? Essa dica para trazer assuntos que interessem a você, assuntos que sejam que a gente saiba que vão engrandecer o seu comércio, o seu consultório, o seu empreendimento, tá certo? É isso. Eu acho que a gente foi sucinto, ao mesmo tempo contamos bastante história aqui, mas eu gostei. E você? Eu adorei, eu tô me sentindo chiquérrima no podcast, gente. Tô adorando estar aqui. Então, fiquem ligados. A gente vai buscar fazer isso a cada 15 dias. A cada 15 dias, um novo episódio. Né? A cada 15 dias um novo episódio. E a gente já está muito animado com o projeto. Eu acho que a gente está muito feliz de fazer isso junto. É um dos nossos primeiros projetos. Claro, tem um consultório, mas no consultório, ou eu estou no consultório, ou ela está no consultório. A gente acaba não ficando tão junto. A gente compartilha pacientes, mas não é um projeto eu e ela juntos. E a gente não briga, viu, gente? A gente quase, para quem talvez essa seja uma dúvida muito comum, como é trabalhar junto com o marido, como é estar junto o dia todo. Eu conto nos dedos as vezes que a gente brigou por profissão nesses anos de casado, né? Foram pouquíssimas vezes. Porque de vez em quando, né? Tem faz TPM, parte, tem uma coisa. Mas a gente... O principal é o respeito. A gente é uma dupla bacana. É isso aí. Então, gente, um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, gente. Muito obrigada.